Muito bom. Então, para a gente começar essa reflexão, vocês viram que eu coloquei, já são 7:04, então a gente vai começar já a falar um pouco. A ideia é, eu vou estar expondo alguns conteúdos e nós vamos estar também discutindo e refletindo para que a aula seja dinâmica, tá? A ideia não é só expor as minhas ideias, mas também colocar vocês para uma reflexão. Porque o que que é a nossa ideia hoje, né? É trabalhar essa família né, essa estrutura familiar, né? Como que é, né, esse olhar, essa dinâmica voltada à nova estrutura da família. Como é que ela é, né? E o que ela representa para a gente. Então, quando a gente coloca tudo isso, eu fiz três temas. Quais as estruturas familiares encontradas hoje e o que elas representam na nossa sociedade? Então, é uma pergunta, né, que eu estou fazendo para vocês, né? Que estrutura que nós temos de família hoje e como elas estão representando e como elas estão se comportando essas estruturas perante a sociedade no contexto como um todo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês veem a família da atualidade hoje. Como que vocês veem essa estrutura familiar do século XXI, que a gente sabe que, de uma certa forma, ela não é igual ao século XX, e muito menos o século XIX. Isso a gente tem já, né? Nós estamos no século XXI, mas nós estamos já 25 anos. Veja bem, nós já passamos um quarto do século, né? Então, nós temos aí mais dois, três quartos do século, né? E com certeza nós não vamos estar lá, né? Até o final do século, né? A gente até gostaria, mas a gente sabe que a gente não vai chegar ao ano 3000, né? Nessa encarnação. Então, a gente precisa entender o que que nós estamos colhendo dessa estrutura e o que a nova geração, que com certeza, né, no último um quarto do século, vamos dizer, né, de 2070 a 3000, eles vão estar colhendo dessa família que hoje é a estrutura atualizada. Então, veja bem, nós temos uma família reestruturada, com um modelo diferenciado, né? E que vai estar refletindo lá para 2070, 2050, né? A nova geração e uma nova sociedade. Então, mas eu não estou falando da questão da modernidade, da tecnologia, mas eu estou falando da essência em si dessa família, tá? É esse o contexto da aula de hoje. É claro que a modernidade e a tecnologia vai interferir nessa estrutura? Vai. Mas e a essência como um todo? Né? Como que vocês vê, né, essa família hoje, né, a família anterior, lá do século XX para o século XXI? O que vocês podem estar me falando hoje sobre essa família? Eu vou deixar aí uns 3 minutinhos para vocês fazerem essa reflexão, vocês me darem o que vocês pensam disso tudo. Quem vai falar primeiro? Pode falar, Vera? Bom, eu vejo que a família anterior a essa geração nova era uma família assim que não tinha tantos recursos, pelo menos estou falando da classe média para baixo, porque da classe alta a gente não tem muito o que falar, né? Porque é uma diferença muito grande.
E as coisas acontecem quando da classe média para baixo, porque muitas vezes os recursos financeiros proporcionam, bom, Proporciona. isso, os acontecimentos que geram, né, dentro da família a falta de uma estrutura econômica, né? Isso, inclusive, baseia até na educação, porque a nossa educação é muito fraca, né? Então, eu vejo que, apesar de todas essas dificuldades, não tinha o celular ainda, não tinha o computador, a gente só ouvia falar que ia mudar, que ia ter uma mudança, que isso ia acontecer, mas a gente ficava até achando que era absurdo. Como que isso poderia acontecer? A gente era tão sem noção, né? Não tinha informação. E eu percebo que ainda havia uma coerência entre os membros da família, porque de uma maneira ou outra os pais eram mais participavam mais da vida das crianças, principalmente da vida escolar, né? Que eu sempre achei importantíssimo os pais estarem presentes ali. E o que eu percebo hoje é que existe assim um, essa nova modernidade, eu acho que deixou muito a desejar, no meu ponto de vista, porque eu criei os meus filhos, eu optei de parar de trabalhar e eu cuidei dos meus filhos, que era uma coisa que eu queria, não me arrependo. Hoje eu percebo que as crianças estão indo para o berçário com 6 meses, não estão tendo aquela oportunidade de crescer no ambiente familiar, sabe? Da gente participar daquele todos os momentos que a criança vai aprendendo, né? Então, eu acho que isso aí já mexe muito com a estrutura psicológica das crianças. E os pais, eles também estão tão assim, fixados na modernidade, na tecnologia, nas informações muito rápidas, da hora chega, ninguém quer ficar por fora de nada, que a tecnologia está tomando conta deles. E aí, o que eles fazem? Para poder ficar em paz, eles também passam já, desde cedo, o celular as crianças assistirem. Então, a gente não vê um laço de amor, um laço de, sabe, de assim, de aproveitação, de aproveitamento das fases, do novo da criança. Então, e a gente vê muitas vezes, né, tem até vídeo que mostra, às vezes as crianças falando, pedindo para o pai sair do celular, a mãe sair do celular, isso me comove muito, porque né, o ser humano antes era trocado por novela, né? Antigamente era novela que ninguém via, novela já era criticado. Mal sabíamos que lá era melhor do que hoje, porque em termos de tecnologia de ser humano, porque hoje as pessoas não desgrudam do celular, porque ela pode levar em todo lugar, televisão não podia ser levado. Sim. Embora haja muitos benefícios, né? Porque a gente aprende muito, a gente divulga muita informação que antes a gente não tinha contato, tem os dois lados bons. Só precisaria de um entendimento melhor entre as famílias sobre a tecnologia. Muito bom, muito bom. Mas alguém gostaria de estar falando sobre essa família? Como que vocês veem essa estrutura? Podem falar, gente. A ideia é a gente estar colocando aí um pouco o que a gente pensa também, né? Eu acho, Rose, turma, que assim, eu vejo que a forma com que eu eduquei os meus filhos foi tentar poupar o máximo dos traumas que eu vivi. E nessa de poupar, eu acho que eu atrasei, e eu vejo essa realidade hoje, inclusive, até eu estava conversando com um advogado, falando do mesmo perfil em relação ao filho, né? A gente atrasou a maturidade, né, emocional dessa geração que está tendo filho agora. E as que já têm filhos, que são na faixa de 25 a 35 anos, o que eu vejo de comportamento lá no salão é assim, que os pais delegaram a questão da educação à escola e às babás e às avós, mas não assumem o papel de pai e de mãe no sentido de formação, de caráter, de valor, de princípio. Então, assim, ao meu ver, eu estou apavorada do que vai ser feito, né? Aí, se eles perderam o processo de aprendizagem, né, que é um fato hoje, eles não conhecem o processo, e aí a inteligência artificial, o que vai ser da base familiar se isso tudo está tudo muito deturpado, né? Não existe mais um modelo.
a ser seguido. Ficou tudo muito livre, né? A gente vê dois pais formando uma família, duas mães formando uma família, né? Mães separadas, pai criando filhos que são separados também, onde a guarda das crianças pertence ao pai e não à mãe. Então, se tudo isso está mudando tão rápido, né? Em que ponto a gente vai se apoiar, vamos dizer assim, porque os valores estão todos muito misturados, né? O que é certo já não é mais certo, entendeu? O que era certo na nossa cidade. Então eu vejo essa grande polêmica hoje dentro da família. Bom, muito bom, quanta coisa, né? Mais alguém quer falar? Rose, boa noite, pessoal. Boa noite. Rose, esses dias, no sábado, inclusive, eu estava conversando com uma cliente minha que ela tem uma escola, de educação infantil e ela estava expondo a dificuldade que ela está tendo, não somente com as crianças que estão muito indisciplinadas, mas com os pais, que acha que a responsabilidade da educação em si é da escola, né? As crianças estão completamente sem limites e os pais não sabem, direcionar essas crianças. Ela presenciou uma criança falando assim para a mãe, a mãe estava conversando com ela na diretoria, chegou e falou assim, o que que você está fazendo aqui? Assim, com uma petulância, sabe? Tipo, a criança cobrando uma satisfação da mãe. Então, e assim, muito agressivo a família na escola, sabe? Uma agressividade, assim, em busca só dos seus direitos, esquecem dos seus deveres. Então, a questão da inteligência artificial que a Regis falou, a filha dessa minha cliente estuda fora do Brasil e diz que tá assim lá. Para fazer um trabalho, é tudo inteligência artificial. Então, tá com preguiça de pensar, né? Então, É. a facilidade de tudo, então, meio que vai emburrecendo, né? E não pega lá, não vai fazer mais uma pesquisa, vai ler um livro. Então, tá cada vez mais raro isso, né? Então, isso que me preocupa é o futuro, né? Se a gente olhar para esse cenário, é bem triste, né? E preocupante. Mas alguém gostaria de estar falando? Não? Então vamos lá. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Nós vamos trabalhar um pouquinho com as imagens hoje também, tá? Todo mundo está conseguindo ver aí? Agora sim. É. Vocês estão Sim, vendo essa imagem de famílias? O que Sim. vocês podem falar nessas imagens de família? Família muito bonita, né? famílias antigas, famílias modernas. Roseli, boa noite, pessoal. Eu vejo o controle da natalidade, né? Sim, Porque essa foto aqui à direita, embaixo, uma família enorme, né? Dá para ver que tem bastante criança, bastante filhos, né? E hoje em dia os pais não querem mais ter mais que uma criança, né? Já não querem ter tanto trabalho, né? Se sobrecarrega tanto com o tempo, com os afazeres, que esquece que tem uma família que precisa, né? Que se a gente veio para cá para procriar, né? Então já acabou, né? Esse consenso da pessoa, né? Já não tem mais esse controle mais na natalidade. Já ninguém mais quer ter filho. Tem casal que você pergunta, vai ter filho? Não, de jeito nenhum.
não quer saber de ter filho, né? E a família vai se acabando, né? O Helenita, se bem que antigamente eles tinham muitos filhos, porque eles não tinham como evitar, né? Porque era uma vida muito sofrida para as mulheres, né, que trabalhavam na roça, era uma vida completamente sem condições nenhuma, né? E hoje É, as e também. pessoas. Pode falar, desculpa, Não, só queria não, colocar isso. eu entendi. Então, mas também se fossem povoar, né, uma casa de criança hoje, como que ia fazer para trabalhar, né? As coisas estão muito difíceis, né? Não tem um controle assim financeiro para poder colocar um monte de criança no terra. É estudo, é alimentação, é tudo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente avalia de uma forma assim que esteja errado, né? Então, não está tão errado assim, está tudo certo, né? Fazer o quê? Cada um tem os filhos que querem ter, É. né? Sim, verdade. Mais alguém? Roseli, Pois não, doutor é, Rubinho. na imagem aqui de uma família muito longa, grande, era tão grande porque não tinha métodos anticonceptivos naquela ocasião. Então, a família se estendia muito. Aí você vê uma outra imagem, um casal de homens e com duas crianças. É uma nova geração de família, né? O que que falta Dois aí? homens cuidando de duas crianças. O que que falta aí? A figura feminina, que as crianças na idade adulta vão querer a presença da mãe, de uma mulher, né? Então, como é que essas crianças vão evoluir e se tornar adultas, né? Sem a figura feminina, né? Também. Então, aí já é um processo futuro de desarmonia, talvez, para as crianças, vai ter problemas aí, não é mesmo? Eu vejo assim, estou vendo desse jeito aqui, né? De outro lado, assim, tem uma foto que só tem mulheres e criança, né? Então, deve ser a avó, a mãe e duas crianças, Não, né? aí são duas mulheres mesmo, igual os dois homens. Então, aí É, eu falta. pensei isso também. E aí, o São que as que mulheres. Aqui, falta? A né? Aqui figura. no colorido. Aqui no antigo, não. Aqui no antigo é os É, filhos e o marido e a esposa. isso. Aqui E são duas mulheres e um homem. Um casal, sim, um homem com duas mulheres, isso. morando na mesma casa. E O embaixo trisal, o falta a famoso. figura, falta a figura masculina, né? Esse casal aqui de baixo à esquerda, né? E, Duas mulheres. aham. Então, como é que vão crescer essas crianças sem a figura masculina? Então, casamento tem que ter a figura masculina, a figura feminina, para dar essa formação, essa base, para formar o caráter da criança, né? Figura masculina e feminina, né? Então, será problemas então no futuro. Vocês também Depende. vejam que vai ser problemas no futuro essa questão de faltar figuras ou masculinas ou femininas, ou ter um excesso de figuras femininas dentro do processo do casal? Eu Vocês não entendi a concordam com pergunta. o doutor Urbini, a questão? Sim, é importante a criança ter a presença do pai, a criança ter a presença da mãe dentro do ambiente familiar. A Uhum. ausência deles ave- trará muitos problemas, né? Psicológicos, outros traumas. É sempre importante. A criança correr para o pai, a criança correr para a mãe, e dar toda aquela estrutura, dar todo aquele apoio, né? Importante. A família tradicional era constituída assim. Meus avós eram assim, meus pais foram assim, minha família de hoje é assim, constituída desse jeito. Então, meus filhos têm a figura do pai, da mãe, e meus pais também, né? Meus avós também, sempre foram assim. Agora, hoje, não sei se em 2050 estarei vivo para poder perceber como essa nova geração é. Bacana, muito bom. Alguém mais gostaria de falar, igual o doutor Urbini, falar mais alguma coisa?
Boa noite, Sueli. Ô, Roseli, Tudo desculpa. bem, Cheguei Adriane? atrasada, tudo bem, cheguei atrasada, cheguei do trabalho. Peguei assim, meio no meio, né, do que as pessoas já estavam falando, mas eu discordo um pouquinho. Na verdade, não é discordar, né? Eu tenho a minha opinião com relação a essa questão de um casal de homens e um casal de mulheres, né? Eu acho que a sociedade ela vem buscando formas, né, de se organizar. E aí eu vejo alguns casais de homem com mulher, onde as crianças são agressivas, são infelizes, porque veem um pai agressivo ou uma mãe ausente. Então, na verdade, eu acho que o que vai fazer a diferença vai ser a conduta das pessoas dentro dessa família, né? Então, eu acho que isso vai dar a diretriz, né? Como algumas eu já ouvi, né, algumas pessoas falarem, mas um casal de gays criando a criança vai virar um gay. Meu Deus, não é assim, né, que funciona. Então, eu olho por esse prisma, né? O respeito, a conduta de cada pessoa, o que é passado para os filhos. Então, eu vou nessa linha. Só queria pontuar isso. Não, é claro, você que chegou um pouquinho atrasada, é isso mesmo. Eu vou estar colocando algumas teorias aqui, alguns olhares, mas a ideia é trazer o que vocês trazem de conteúdo também para a gente fazer uma reflexão. É uma aula reflexiva para a gente, porque não existe o certo ou errado. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, né? Nessa estrutura que nós temos de famílias. Então, a gente aqui só está colocando hipóteses, porque nós não sabemos, na realidade, o que pode acontecer. O que nós vamos trazer aqui é uma reflexão num olhar de uma teoria da própria teoria da psicanálise, do Freud e dos demais, né? Lacan, Jung, dentro dessa estrutura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer a nossa realidade atual, o que nós encontramos, o que tinha antes e o que é com olhares novos, a influência também da tecnologia, influenciando toda essa questão como um todo, mas a gente também vai fundamentar no que ambos trazem dentro da sua teoria. Então, a gente está, o que é certo, o que é errado, né? E é bacana vocês falarem o que vocês pensam para a gente refletir nessa fala que vocês estão trazendo. Falta o olhar feminino. Mas e aí? Eu já tenho situações que eu vejo que o pai e a mãe, os filhos vêm traumatizados porque o pai batia, a mãe também, a estrutura era outra, e tem histórias que pais do mesmo sexo educa a criança e muitas das crianças não se tornam homossexuais, pelo contrário, têm uma vida super digna, um caráter. Existe provas nesse sentido? Sim, existe, né? E aí a gente precisa refletir sobre esse contexto como um todo. Mas, por outro lado, como o doutor Urbini falou, aonde está o materno nessa família de baixo? Aonde está aonde está o paterno? Aonde está o materno na família de dois casais homens? Qual a estrutura dessas famílias que o homem possui duas mães? A família possui duas mães, né? O homem tem duas mulheres na mesma casa. E isso a gente sabe que existe. Eu, inclusive, e não é do século XXI, não. Eu atendi uma paciente que tinha, ela falava assim que ela tinha a mãe um, a mãe dois e a mãe biológica. O marido tinha três mulheres na mesma casa. Entendeu? Entende dentro desse processo? E isso já no século XX, né? E ela falava mãe um, mãe dois e mãe biológica.
Então, cada uma tinha uma função, né, dentro desse olhar, dessa estrutura da família. E os três viviam dentro de uma mesma casa, né? Esse casal. Então, a gente precisa, em vez de dois, já tinham três, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Ou, né? A gente também tem o homem que tem duas famílias, né? Constituir duas famílias. Ficava na semana com uma família e a semana com outra família, né? A gente viu até situações, e é verídico essa situação. Então, a gente hoje, dentro desse contexto como um todo, e até com o que a Helenita fala, hoje os pais não querem ter muitos filhos. E é verídico, é verídico. Por que que os adolescentes não querem ter muitos filhos? É porque não querem assumir uma responsabilidade ou porque veio de uma estrutura familiar com problemas e coloca dentro desse olhar que eles vão passar pelas mesmas dores, que os filhos vão passar pelas mesmas dores que eles passaram para os pais. Ou que eles não sabem o que é realmente educar um filho. Ou é muita responsabilidade e não querer assumir essa responsabilidade. Por isso, se a gente olhar nessa família anterior aqui, com muitos filhos, a gente percebe que o, o papel do pai e da mãe já não é mais o mesmo. Por quê? Porque quem cria e quem educa não é a mãe biológica, são os irmãos. Então, muitas das falas que vocês atendem os pacientes no setting analítico, essa família aqui do canto, com 10 irmãos, o seguinte: eu fui mãe do meu irmão. Eu fiz o papel de mãe no lugar da minha mãe. Ou eu fiz o papel de pai no lugar do meu pai. Ou, ah, quem foi minha mãe foi minha irmã. Ou quem foi meu pai foi meu irmão. Ou quem foi minha mãe ou meu pai foram os meus avós. Porque eu ficava na casa dos meus avós. Então, veja que, mesmo dentro desse contexto, o papel de pai e mãe, já no contexto antigo, ele já se desvirtua, né? Mas tem o lado feminino. Aí o doutor Rubini vai falar, mas tem o lado feminino, tem o lado masculino, tem a referência feminina. O que acontece em casais do mesmo sexo que não tem ou o lado masculino, ou o olhar do lado masculino, ou o olhar do lado feminino? Será que a criança ela vai realmente ter esse processo? Ou seja, ela vai ter uma estrutura e uma reeducação do papel? Então, por mais que o Freud, Lacan, Jung, Melanie Klein coloquem esse contexto da teoria da psicanálise, e a gente fala o papel do pai e o papel da mãe, não importa o século ou a geração, essa família, de um certo olhar, nunca houve realmente um papel do pai e um papel da mãe, quando a família tem problemas dentro de um contexto, porque realmente o papel da mulher e do homem, ele é necessário. Mas nada impede que, quando o pai ou a mãe ele não cumpre o papel dele na estrutura familiar, essa criança acaba tendo sérios problemas. Isso é fato? Todo mundo concorda com o que eu estou falando? Todo mundo entendeu? Faz sentido para o senhor, doutor Urbini, o que eu estou falando? Sim. Aí então, vamos entrar na teoria junguiana. O que o Jung traz? O Jung fala que todos nós, nos arquétipos, temos a ânima e o ânimo. O papel materno, ele não precisa ser fisicamente o papel de uma mulher.
Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Eu tenho uma paciente que o pai se separou, a mãe se separou do pai porque o pai encontrou outra amante. E ela, ao se separar-se a mãe se separar do pai, e ela era a irmã mais velha, ela coloca a seguinte fala dentro da análise dela: eu substituí o meu pai. Eu fui o marido da minha mãe, ao ponto de ser o pai, fazer o papel do pai dentro do contexto da família. Olha o insight que ela coloca. E ela falou assim: meu conflito com a minha mãe nunca, depois que meu pai me separou de mim, da família, nunca mais olhou inconscientemente essa filha como filha, porque a mãe atribuiu à filha o papel do pai, de de consciência de tomar o lugar do pai. Isso não foi em 1, 2, 3 casos dos meus 15 anos de análise, ao ponto de, às vezes, a filha dormir na mesma cama com a mãe, para assumir o papel de cuidar da família que o pai não cuidou, e de assumir a responsabilidade de duas educarem essa família. E aí, ou a filha ou o filho acaba assumindo certos papéis e certas responsabilidades dentro da família. Vocês percebem que aí, e não importa o século, dentro desse contexto, a gente percebe que e é importante, como o doutor Rubini falou, que nós precisamos ter a referência do materno e do paterno, mas não talvez necessariamente na questão do físico, porém talvez as atitudes e um olhar, talvez, de um homem com outro homem, um ser mais materno, fazer e substituir o papel do materno, ou a mulher fazer ou substituir o papel do paterno. Outra situação é: eu separei do meu marido e fui morar com a minha mãe. Ou eu fiquei grávida e fui morar com a minha mãe. E o que acontece? A avó se torna o materno e a mãe biológica se torna o paterno. E isso nós vamos, ou vice-versa. A avó se torna o paterno e a mãe biológica mantém o papel do materno. Então, a gente percebe que quando a gente estrutura uma questão, se seja homem, se seja mulher, ou se seja, veja bem, e isso a gente tem essas histórias, não sou eu que estou falando, são histórias dos próprios pacientes que relatam no setting analítico: eu cuidei dos meus irmãos, né? Eu fiz o papel de mãe, ou eu fiz o papel de pai. Os filhos falando isso, né? Então, a gente percebe que a questão não é o físico, mas é a posição daquele membro da família que vai se integrar e vai realizar aquela referência de papel de pai ou de mãe dentro de um contexto das próprias teorias dentro da psicanálise. Então, quando a gente fala da teoria do Freud, o papel do pai ou o papel da mãe, ou hoje a teoria de Lacan, o nome do pai, né? O espelho, a teoria junguiana, o complexo do materno, o complexo do paterno,
a gente precisa entender que toda essa teoria ela é válida. Porém, quem fará esse papel? Quem assumirá esse papel? Pode ser dois homens? Hoje, nos dias de hoje, sim. Pode ser uma irmã? Pode. Pode ser. Quantos avós hoje assumem, né, algumas responsabilidades, porque os pais vão trabalhar e vão ficar, as crianças acabam ficando na casa dos avós para os avós cuidar. Então, a gente percebe que existe um indivíduo, não importa o sexo, que ele vai fazer esse papel, como o Dr. Urbini, a referência do materno e a referência do paterno. E aí a gente entra no contexto até mais amplo, que quando não encontra isso na estrutura familiar, se transfere, como a Kedna falou, para a educação. Porque aí lá na escola nós vamos também ter as referências do materno e do paterno e a própria sociedade. Então esse papel do paterno e do materno, ele vai se tornando, não importa o sexo, o século, o importante que a gente percebe que não é o físico em si ou a posição, mas se é filho, se é avó, se é tio, se é homem, se é mulher, mas é a posição daquele indivíduo perante a educação daquela outra criança. Roseli, está me Oi, ouvindo? Tanto que na psicanálise, o sujeito ele vai procurar o pai e a mãe, e nós fazemos, às vezes, do pai, por exemplo, eu sou mulher, faço a vez de pai e de mãe, ao mesmo tempo, porque é ali que eles vão buscar, quando eles entram. Tá certo essa interpretação ou não? Sim, vai buscar o papel, a transferência do pai e da mãe. Sim. Como também a religião vai buscar o pai. Como a sociedade busca o pai. A questão política busca o pai. Né? Os políticos, muitos são referências. Os religiosos, o padre, os pastores sempre serão referência. Sempre serão a teoria do espelho que eu vou estar falando agora e que vão ser referência de pai e de mãe, ou de transferência para aquele contexto daquele indivíduo na sua formação social. E a educação, ela começa lá. A educação também intervém no papel do pai e da mãe, dentro desse contexto social. Porém, aí, se a gente jogar isso tudo dentro de um contexto, no pacote como um todo, a gente vai ter que estruturar mais, vai ter que ampliar. Então, o nosso foco agora é só a família nuclear, do núcleo, de quem mora naquela casa. Porque senão a gente vai acabar ampliando e a gente não vai chegar no bom senso. Então, hoje, nós vamos trabalhar só o núcleo familiar mesmo, tá? Mas é isso. A gente sempre está transferindo essa busca do paterno ou do materno dentro de um contexto da sociedade, tá? Isso é fato. Deu para entender? Fez sentido para o senhor agora, doutor Urbini? Sim, queria pôr mais uma coisinha também. Pode pôr. Por melhor que seja o pai masculino e a mãe feminina, as duas mães e os dois pais, por melhor que eles sejam, por mais amorosos, né, que estão educando as suas crianças, essas crianças vão ter que sair de casa um dia. Eles vão para as escolas. É nas escolas que essas crianças sofrerão bullying por outras crianças. Ah, você tem dois pais. Ah, você tem duas mães, mas você não tem pai, você não tem mãe. Então, essa nova geração talvez vão ter essa compreensão daqui 30, 40 anos, né? Mas, Perfeito, no perfeito. momento, essas crianças sofrerão muito, se for a partir de hoje. Ah, você tem dois pais, mas não tem mãe. Você tem duas mães, mas não tem pai. Eles serão sofrer esse bullying,
como até hoje já sofrem também. A gente vê Sim. isso no dia a dia. E na É isso. geração anterior, doutor Rubini, os pais, as crianças sofriam bullying quando os pais eram separados. Também. Porque Isso. eu atendi uma senhora, uma moça, que ela morava no interior. E o pai se separou da mãe e porque a mãe descobriu que a vizinha era amante do pai. Sim. E aí essa criança ia na escola e falava assim: Olha, eu vi o seu pai com a amante, o seu pai pulando cerca. Isso já não era um bullying também? Sim. Então, independente de dois pais, duas mães ou bullying, independente do século, sempre vai existir os bullying dentro de um contexto. Ou porque o pai chifrou a mãe, ou porque a mãe, você foi abandonada pela sua mãe, pelo seu pai. O seu pai está lá na sarjeta, bebendo demais, tem que ir alguém. Ei, é o pai do alcoólatra. Isso lá no século XIX e no século XX. Então, Então, assim, o bullying ele pode ser diferente no contexto da estrutura da família, mas mas o bullying vai sempre existir. Então, essa criança que o senhor está falando, o que vai mudar é só o contexto do bullying. E porque o bullying, ele sempre existiu. Independente do que seja, se seja dois pais, se seja duas mães, ou se seja um pai alcoólatra, ou um pai chifrudo, ou uma mãe prostituta, porque ambos eles sofrem bullying dentro da escola. então, essas crianças passaram por muito sofrimento, E sempre vão passar. E né? esse sofrimento é real dentro do nosso setting analítico. Esse sofrimento já é real. Porque nós temos essas famílias que vêm com pessoas de 40, de 50 anos relatar dentro do processo terapêutico. Eu sofri bullying muito na escola, porque ela falava assim: o filho que toma cana, encontrei seu pai, né? Então, o bullying, ele sempre existiu, né? Dentro de um contexto, porém também sempre existiu da família, no contexto familiar. Aquela família paupérrima, onde você ia de chinelo de dedo e muitas vezes você não tinha nem roupa para ir para a escola. É um outro tipo de bullying dentro da família, da sociedade, de rotular aquela família mais pobre, aquela família sem condições. A criança também já sofria esse tipo de bullying. Então, o bullying sempre vai existir. Independente se seja dois pais, independente se seja um pai alcoólatra, independente se seja duas mães, ou independente se seja uma família de classe pobre, o bullying sempre vai existir na sociedade. E não vou falar só numa sociedade da escola. O bullying existe dentro de um contexto social como um todo. Quando a gente fala do racismo, quando a gente fala das dificuldades do poder da mulher dentro de um contexto do trabalho. Então, a gente sempre vai ter os bullying, o trabalho ético, a estrutura ética, né? E aí a gente vai entrar na questão da ética educacional, da educação, né? Como que está a educação hoje, né? E o que ela traz dentro desse contexto, né? A educação ela não está, ela está só sobrevivendo, porque a cada dia ela está falindo com o seu papel de realmente educar e inserir aquele indivíduo dentro de um contexto da sociedade. Por que ela está falindo? A educação está falindo? Porque a família já está, não importa o século, sempre foi um pouco desestruturada. Sempre teve problemas.
porque nós só estamos indo e vindo. Nós somos consequência do mesmo padrão, talvez com questões diferenciadas, mas o padrão existe. E muitos adultos hoje não querem ter filhos ou não são suficiente, acreditam que sejam suficiente bons ou que não estão tendo o papel fazendo o papel de responsabilidade para aquela criança, porque de uma certa forma teve um adulto lá atrás que também não fez o papel dele. Então, nós estamos colhendo um fruto de uma família do século passado. Roseli, Faz e por sentido o outro que eu lado, estou falando? Todo mundo faz sentido, doutor Urbini? Sim. Todo mundo concorda? Podem desconcordar, tá? Por favor, eu quero que vocês critiquem aí. Ah, não concordo, concordo. Por favor, tá? Eu concordo plenamente, porque o ambiente onde a criança é criado que vai fazer essa criança ser uma pessoa feliz, bem estruturada ou não. Não importa quem são os pais, porque hoje em dia tem vó que cuida, tem tia, tem mãe solo, né? E a gente percebe que muitas das famílias estão sem pais, porque está havendo muito caso dos pais irem embora, constituir outras famílias, como você já falou, mas parece que aumentou um número assim, muito grande. As mulheres ficando sozinhas, fazendo os dois papéis, né? E Helenita, o você bullying queria falar? Diga, querida. é verdade. e por outro lado, a gente vê também muitos adolescentes engravidando mocinha aí, né? Meninos de 15 anos Verdade. engravidando menina de 12, 13 anos. E que estrutura psicológica, familiar vai ter essa criança? Vai nascer, vai ser criada por quem? Pela avó, provavelmente, né? Mas isso é uma repetição de padrão lá atrás. As meninas casavam com 13, 14 anos para constituir a família. O que que mudou? Assim, Isso, no meu ver, cachorro tá latindo aqui. No meu ver, eu vejo assim que antigamente a família ela tinha um pouquinho mais de assim de responsabilidade de acolhimento. E hoje não, né? Porque hoje não vai casar uma criança. Hoje, 15 anos é uma criança, né? Entendeu? Sim, É o meu ver, entendeu? mas aí que Tô tá. jogando coisa para cachorro para latir aqui. Eu acho bacana isso que você falou, porque lá no século passado, os casamentos eram já arranjados, né, entre as famílias, e eles casavam com 13, 12 anos. A mulher só começar a primeira menstruação, a mulher já ia para casar. Era uma criança casando. Hoje eu vi um fato que nem eu sabia que era assim. Eu estava assistindo uma novela de época que está passando, acho que 18 horas na Globo, e o rapaz, bom, enfim, chamaram a ginecologista para ir na casa da menina e para ver se ela ainda era virgem ou não. Aí pagaram dinheiro para a médica para falar que ela não era mais, porque ela queria casar com o cara. Porque naquela época, se fosse provado, tinha que casar, né? Então a gente percebe que muda-se o século e muda-se as visões e muda-se a questão tecnológica, mas a essência e o contexto familiar, nós precisamos reestruturar e olhar quem que está fazendo o papel do pai na família? Quem que fez o papel da mãe? Quem que fez o papel do superego? E isso é voltar na estrutura do Freud e da psicanálise como um todo. Porque o importante que a gente vai ter que entender é que vai ter um indivíduo, um adulto, que vai ter que fazer o papel do materno e o outro vai ter que fazer o papel do paterno dentro daquela família. A mãe solo, ela vai ter que fazer os dois papéis, às vezes.
o do pai e da mãe ao mesmo tempo. Sabe aquela história? Eu fui pai e mãe dos meus filhos. Quantas vezes vocês não ouviram isso de algumas pessoas? Ou eu fui mãe e pai de homens que ficaram viúvos, né? Então, o que eu quero colocar para vocês dentro desse contexto? Que o que nós temos que olhar aqui é que se é irmão, se é pai, se é mãe, se é avó, se é tio, se é tia, se é o esposo do marido ou se é a esposa do marido, é o papel, como o doutor Rubini falou, o papel da mãe, do materno, o complexo materno. Quem vai assumir esse papel? Quem vai assumir esse papel de pai? É esse olhar. E se a gente colocar isso dentro da teoria, a gente percebe que, né? É claro que, não é, mas como uma filha assumir o papel do pai, isso está certo? Não, não está. Não está certo. Às vezes não fica certo. Às vezes dá os complexos, dá dores, dá, né, N situações. Eu tive uma que o pai era usuário de droga, ela tinha 15 anos, morava no Rio de Janeiro, a mãe separou do pai, porque o pai estava mais para lá, para cá, veio para cá, para a cidade de Americana, e ela fala, e ela tinha mais 3 irmãos pequenos, e ela falou assim, eu assumi o papel de pai, né? Então, a gente tem que entender nesse contexto que a gente precisa entender qual é o papel desse pai e qual é o papel que essa mãe precisa fazer. Esse é o segredo. Se eu tenho 2 casais e que eles vêm para uma terapia, porque geralmente a maioria dos casais sexuais, eles sempre estão fazendo análise. Muitos procuram analista, sabe? A gente tem esse olhar das pessoas, das questões estruturais. E a gente conseguir, dessa família moderna, colocar para eles o seu devido papel perante a família, nada impede que esses 2 casais, que o casal homossexual crie a criança da melhor do que uma criança com o pai e com a mãe. Por quê? Porque alguém desse casal vai assumir o papel do pai e o outro vai assumir o papel da mãe. E quando a gente atende as crianças aqui dentro do consultório, dentro do SET, que tem o pai e a mãe e a criança, a gente percebe o quanto esse pai, independente se seja homem ou mulher, né? A gente está falando aqui agora, mas o casal padrão, papai e mamãe, que é esse daqui da mãe e do bebê, tá vendo esse daqui? O quanto às vezes este pai não está fazendo o papel dele, ou esta mãe não está fazendo o papel dela. Então, o que está aí a pedra no sapato? É o adulto assumir o seu papel, independente daquela situação, na educação daquela criança. É assumir a sua responsabilidade de educar e de constituir como família e construir o seu compromisso. E que a gente vê que não importa a geração, às vezes nós vamos colher esse fruto de gerações antigas e nós vamos colher o fruto de uma geração futura. Precisamos resgatar alguns valores familiares? Com certeza. Precisamos resgatar alguns padrões de família? Com certeza.
É fato. É. Precisamos resgatar as estruturas familiares, com certeza. A gente vai ter que voltar para avançar? Sim, nós vamos ter que voltar para avançar. Porque as famílias, elas estão doentes. Muitas delas. Independente se seja dois casais, um homem e uma mulher, independente se seja grande, hoje a maioria das nossas famílias estão doentes. Todo mundo concorda com isso? Alguém discorda? As famílias de antigamente também eram umas famílias doentes, porque não tinha nem como fazer o que a gente faz hoje, que é dar mais atenção aos filhos, em todo sentido, porque eles não tinham tempo, eles trabalhavam demais, tanto que a geração, os nossos antepassados, são todos traumatizados e isso vai passando para a gente, porque a gente vem de uma linha de pessoas traumáticas. Concorda? Não sei se. Perfeito, Vera. E aí eu vou falar que essa linha de pessoas traumáticas estão gerando o quê também? No inconsciente coletivo. Verdade, verdade. Porque toda família, dentro de uma estrutura, e os seus padrões, vai gerar um futuro inconsciente coletivo. Com Uma certeza, verdade. sociedade com diferentes inconscientes coletivos. Porque o inconsciente coletivo está na hereditariedade. Por que a criança sabe melhor mexer no computador? Porque nossa geração ensinou o nosso cérebro já estava programado, nós aprendemos e gerou no nosso, foi para o inconsciente coletivo e as nossas crianças hoje saem melhor do que nós no computador. Porque elas herdaram de um inconsciente coletivo. Como também os traumas, as dores e os padrões que a gente repete dos pais. Olha, você está repetindo o padrão da tua mãe, você está repetindo o padrão da tua avó. Por quê? Porque está lá no inconsciente. E está no inconsciente não só do padrão dentro da estrutura familiar, como está no inconsciente coletivo dentro da estrutura daquela família e dentro da estrutura da própria sociedade. Como será que vai ser nos próximos anos? Porque como fazer para essas famílias, né, ter um olhar mais voltado para elas mesmas, se curar de tanta coisa que faz que não são assim saudáveis, né, para os filhos? Como que você acha, Roseli, que vai ser isso? Não sei, não sei. Também não tenho ideia. Sinceridade, eu não sei. Eu só sei que nós estamos vivendo esse ciclo, né? E Sim, que a gente sim. vai precisar trabalhar nesse padrão desse ciclo, né? Eu não sei, Vera. Não sei, se vou ser sincera para você, não sei. Eu não sei se eu consigo, eu vou ver se eu vou conseguir abrir, movimentar, porque o slide ficou muito parado, e eu fui movimentar ele para o segundo slide e eu não consegui. Vou ver se eu consigo agora. Se eu não conseguir, eu vou fazer de outra forma. Às vezes o meu computador está travando, sabe? Não consegui. Então, o que que eu quero agora? Agora nós vamos entrar na outra pergunta. E eu falei para vocês do que vocês entenderam, então, as estruturas familiares, o que encontramos hoje e o que elas refletem hoje na sociedade.
Tá claro essa pergunta que eu coloquei lá? Tudo bem? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar, gente. Eu vou ter que mudar de outra forma o slide, porque não está dando. Tá, bom. A sua Vamos lá. explicação, a sua explicação foi muito boa, porque eu mesmo eu não tinha tido ainda essa percepção desses novos modelos de família, e nem tinha pensado em tantas coisas que você falou, que são assim, embora são famílias antigas, famílias atuais, e como que o tratar é sempre o mesmo, sempre vai precisar da presença materna, da presença do paterno, e isso foi bem legal, gostei muito, para mim foi muito bom. Bom, você conseguiu visualizar. E a gente não Roseli, pensa nos outros modelos de família. Não. Pode Roseli, falar, doutor Urbini. então, o olhar da gente, às vezes, fica difícil olhar o que vai acontecer em relação às outras famílias. Mas você tem que ter seu olhar para a sua própria família. A herança que você recebeu dos seus pais, como é o dia de hoje, como você vai deixar os seus filhos bem cuidados e como os seus filhos cuidarão dos seus netos, né? Então, se eu vim meus pais foram de uma boa família, bem estruturada, hoje sou um pai bem estruturado, os meus filhos são bem estruturados com os seus filhos. Então, eu acredito que nesse caminho da minha família, futuramente, vão ser bem estruturados meus descendentes, né? Agora, de outras famílias, a gente não pode, né, achar o que pode acontecer, vai ser muito difícil, mas em relação, se cada um de nós aqui que estamos aqui Fazer o olhar para nosso papel, né? olhar para a própria família, né? Você vai dizer, não, a minha geração futura poderá dar certo, porque Sim. a gente vem caminhando certo, tá? Então, pode ser isso que pode acontecer, né? Pode ser não, com certeza, mas sempre nunca vai ser 100%. Já isso daí Não, não, não. né? Então a É, gente fala assim, está no caminho certo. Vai encontrar os obstáculos? Vai, mas está, como o senhor falou, no caminho certo, perfeito, né? É que a gente tem que olhar para a nossa família, cuidar da nossa família. Isso é o fator principal dentro desse contexto. Não adianta eu cuidar do outro se eu não cuido da minha família. E essa fala é muito importante do senhor, porque eu tenho filhos de pastores, filhos de pessoas que se dedicaram para a religião ou para outra questão, e o que que acontece? Meu pai, ou a minha mãe e meu pai, me abandonaram enquanto criança, porque foram cuidar da igreja. Eu sim, ouço isso de pastor. Ou seja, cuidou das outras famílias, mas não cuidou daquilo que estava dentro da tua casa. Está cheio de pastores nesse sentido. De filhos de pastores nesse sentido. Né? Então, a sua fala, tá? Completamente. Como também educadores. Ah, minha mãe era educadora, lecionava o dia todo, mas me deixava. Então, a gente precisa realmente cuidar da nossa família e entender essa estrutura familiar, né? Para que a gente realmente leve e traga um futuro de gerações, né? Como a gente sabe, o diálogo não existe nem hoje e nem antes. Todo mundo fala assim, ai, mas hoje as famílias não se conversam. Nem antes as famílias não se conversavam. Minha mãe nunca falou de sexo para mim. Minha mãe nunca conversou sobre. Meu pai nunca falou sobre o trabalho, sobre o que eu queria ser quando crescer. Meu pai nunca me valorizou, nunca foi na escola. Meu pai nunca conversou comigo porque chegava bêbado. Isso não importa qual a geração. A falta de comunicação e a falta de diálogo entre a família, não importa o século, sempre foi um grande
problema dentro da sociedade. Porque a família não se dialoga, elas não se conversam. E como disse, nós somos a cura pela fala, há a necessidade de ter diálogo, a necessidade de conversar, a necessidade de se expor e a necessidade de acolhimento. E aí, quando eu falo da necessidade do acolhimento, é cumprir o papel de pai e mãe. Não importa aquele cuidador que vai fazer aquele papel, mas ele vai ter que fazer, ter que ter o diálogo e fazer a sua função. Que aí a gente entra nas teorias e nas diversidades no histórico dessa sociedade dentro do contexto, né? Da linha freudiana e os outros. Então, para o Freud, qual que é o papel da mãe e a função dessa mãe materna? Seja a irmã, seja a avó, seja o pai, que muitas vezes a mãe vai trabalhar e o pai vai ficar em casa, né? Ou seja, os dois casais homossexuais, mas alguém vai ter que fazer esse papel materno. E aí que a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria, tá? Para a gente entender essa função e relembrar, porque alguém vai ter que fazer esse papel. Lembrando que a mãe tem um papel crucial nos primeiros anos de vida. Quando Freud fala, e o Winnicott também, ele fala a mãe, hoje a gente não olha a mãe em si, vamos olhar aquele que vai fazer o papel da mãe. É isso que nós temos que ver. Focar. Quem será aquele que vai fazer o papel da mãe? Segundo Freud e Winnicott, o bebê nasce em um estado de desamparo e depende totalmente do outro para sobreviver. E quem vai fazer esse questão de cuidar, de amamentar, de dar banho, de cuidar do cordão umbilical, é esse que vai fazer o primeiro papel, que é o papel da mãe. A mãe ou o cuidador representa a fonte de satisfação das necessidades básicas daquela criança. Não importa quem seja, mas tem que fazer esse papel de alimentação, de proteção e principalmente de afeto. E é isso que a gente precisa entender. Então, a criança, ela vai precisar de proteção, né? Desde do seu nascimento, desde a sua concepção, né? Proteção por alimentação, porque se a mãe não se alimenta na gestação, também a criança não vai sobreviver. E afeto. É necessário esse afeto. O Winnicott, ele introduz o conceito de mãe suficientemente boa, ou seja, que vai suprir toda aquela proteção e o afeto e a sua alimentação e todas as suas necessidades. Aquela que responde às necessidades daquele bebê, mas também permite pequenas frustrações para que ele desenvolva sua autonomia. E é onde a maioria, às vezes, ou peca no excessivo ou peca no não cuidar. Sabe aquela coisa? A alimentação, a mãe não deu banho, vai para a escola, a criança não tomou banho, a mãe dorme com o uniforme, volta com o mesmo uniforme. Quantas vezes a gente ouve isso? Né? Então, faltou o quê? Proteção. Se faltou cuidado do básico, imagine o afeto.
né? E aí a gente tem todo esse contexto. Se faltou o básico, imagine o afeto. E às vezes a gente faz o contrário, né? Dá afeto demais, dá proteção demais, e não nos colocamos ao frustrar aquela criança e ensinar para aquela criança que existe limites, né? Limites na hora de comer. Eu dou o que ela quer. Nossa, tá com fome, eu vou dando, vou dando, vou dando, vou dando, vou dando. Sabe o que vai gerar? Uma criança, um adulto com compulsão alimentar. Sabe aquela mãe que trata da criança? Ai, a criança quer, deixa dar. Ai, quer duas mamadeiras. Ai, que lindinho, olha, ele tá tão fofinho. Ai, tá tomando duas mamadeiras a cada mamada. E aí ele toma a cada 2 horas. E quando que ainda quer, ainda toma Danone, toma... Compulsão alimentar. Estou gerando um adulto com compulsão alimentar. Faz sentido tudo isso para vocês? Tá claro isso, gente? Então a gente precisa frustrar. Não, você não vai comer doce antes da comida. Olha, você vai comer tudo. É arroz, feijão, carne? Não, ele só come carne. Eu faço só carne para ele. Mas a sua criança tem que comer de tudo. Você tem que comer, dar para ela o que você vai comer no dia. Aí ela tem que comer, se ela não comer, eu faço ela comer na sala, eu faço ela comer, eu tenho 10 pratinhos, pergunto para ela o que ela vai, qual o prato que ela quer. Aonde que eu estou frustrando essa criança? Não estou frustrando. E aí importa o sexo? Não, não vai importar o sexo em si. Mas é o papel daquele que vai fazer isso, né? Eu estava atendendo uma terapia de casal que o casal estava se separando, né? Estava chegando a se separar. Eles estavam casados há 4 anos. E esse casal faz, né? A mulher acabou ficando grávida, tal, e trouxe uma babá para cuidar da criança mais nova. Acabou, porque a criança virou meio de puro. Porque essa babá não dava os limites. E a mãe deixava na mão dessa babá. E era uma família estruturada de homem e mulher, mas tinha babá, interferência da babá. Vocês sabem o que aconteceu? A mãe assumiu o papel dela de mãe, o pai assumiu o papel dele de pai e mandaram a babá embora. A mala que o pai estava com a mala no corredor para ir embora, quem pegou a mala e foi embora depois de 6 meses a 7 de terapia, foi a babá que cuidou daquela criança. Mas o pai precisou assumir o papel de pai e a mãe o papel de mãe. Bom, efeitos do desenvolvimento. Se a mãe é presente e responsável, eu escrevi errado, tá? A criança sente segurança emocional e desenvolve a confiança básica. Porque lembra que a mãe, quando ela é responsável e quando ela transmite afeto e regras,
a criança não tem aquela simbiose com a mãe, se a mãe passa todos esses sentimentos, o que vai acontecer? A criança vai absorver todos esses sentimentos também. Se a mãe representa afeto, a criança vai desenvolver afeto. Se a mãe apresenta confiança, a criança vai ter confiança. Porque essa simbiose não está na barriga, mas está naquele que está fazendo o papel da mãe. Se há falhas graves nessa relação, pode haver dificuldades na formação da própria identidade da criança e na sua capacidade de relacionar-se também com as outras pessoas. Porque se faltou afeto, ela também não vai dar afeto, porque ela não conhece. Se eu não conheço o que é um afeto, como é que eu vou dar afeto para o outro? Alguém gostaria de estar falando, gente? Tá claro? Estamos no caminho certo aí? Tá todo mundo... Alguém... Tá, se vocês discordarem, vão falando, tá? Tem muita coisa aí para a gente estar colocando aqui. Agora nós vamos falar do papel do pai, né? Que muitos até na geração anterior, lá do século XIX e do século XX, fala a verdade, né? Qual é a fala do adulto? Meu pai nunca brincou comigo. Meu pai só pensava no trabalho, quem ficava na responsabilidade da casa era minha mãe com os meus irmãos. E aí, quem toma o papel de pai, muitas vezes pode ser até o irmão mais velho, porque o pai só era provedor do financeiro. Então, a gente precisa também entender que alguém vai ter que fazer esse papel de pai. E bem feito também. Pode ser a mãe e o pai fazendo o mesmo papel, a mãe que quer estar educando o filho sozinho? Pode, claro que pode. Mas esse papel, ele tem que existir, como o Dr. Rubini falou. O papel tem que existir. Né? Então, a psicanálise trata o pai apenas como uma figura biológica, mas não só como uma figura biológica, mas como uma função simbólica, essencial no desenvolvimento daquela criança, daquele sujeito. A função paterna, segundo Freud, destaca-se o complexo de Édipo, no qual a criança deseja o amor exclusivo da mãe e vê no pai como rival. Então, se eu tenho, mas o que acontece no complexo de Édipo com dois sexos? Se uma mulher fazer o papel do pai e a outra fazer o papel da mãe, inconscientemente, não importa o sexo, ele vai interessar-se ou por mulher ou por homem. Claro que pode acontecer? Pode. Mas a maioria das crianças que moram com pais homossexuais, a maioria são heterossexuais e bem resolvidos. A entrada da figura paterna, por quê? Porque existiu alguém que fez a figura paterna. Gera um limite, ou seja, é aquele que percebe que pode ser o centro absoluto do desejo materno, né? Daquele desejo. Então, o que acontece? É aquele que vai colocar os limites e que vai romper toda aquela questão da concepção do corte e que vai ajudar a realizar o corte do cordão umbilical daquela criança com aquela figura que está fazendo o papel materno. Então, essa função, o outro vai ajudar, o parceiro pode ajudar a fazer o corte da simbiose entre aquele cuidador junto com aquela criança.
Esse momento é crucial para o desenvolvimento da psique do indivíduo, da criança, pois ele estabelece uma castração, né? Ela é simbólica, saiba que a gente está falando dentro de um contexto de uma simbologia, da noção de que há regras e limites dentro daquela sociedade. E muitas vezes o papel do pai, quem está fazendo é a escola. Né? E aí a escola, a sociedade que está colocando os seus limites. E aí vem a questão do Lacan, né? A teoria do próprio Lacan, que é o nome do pai, a função que rompe a relação funcional com aquela mãe e introduz a criança na ordem da linguagem e da cultura. Então, a escola também faz hoje o papel do pai. Se a escola não ajudar dentro desse contexto, a gente não tem como estruturar também a família, porque a maior parte das nossas crianças vivem nas creches. E aí, nessas creches, alguém está fazendo esse papel de pai e alguém está fazendo o papel de mãe para essa criança também. 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 O pai simboliza a lei e a interdição, ou seja, a ideia de que o desejo não pode ser satisfeito plenamente. Isso possibilita que a criança pode se tornar um sujeito desejante, pois aprende a lidar com a falta e buscar formas criativas de relacionar com o mundo. E aí vem a questão do bullying. Porque se eu me fortaleço e se eu sei o que é uma frustração, eu vou saber me defender. Se eu sei me defender, eu não vou ser ir de furo. E aí eu vou entender o que é frustração. E aí eu vou saber me defender e eu não vou precisar aprender a sofrer bullying. Porque o problema do bullying não é aquele que faz o bullying, mas é aquele que recebe e não sabe lidar com aquilo que tá no ambiente escolar. Porque não aceita as frustrações da vida. Porque não recebeu frustrações no ambiente escolar, no ambiente familiar. Percebe o negócio? Porque muita gente é bem Porém, resolvida. posso fazer uma colocação? Pode. Porém, tem que tomar muito cuidado para não ser também só associações. Tem que haver, como o Winnicott falou, O né? Um materno, o ambiente. carinho, a proteção, o equilíbrio. Sim, porque Por muitas vezes isso a que gente, um é o papel da mãe e o outro mãe é o e o papel do outro do pai. pai, para haver o equilíbrio. Exatamente. Perfeito, velho. É isso mesmo. É isso aí. Tá claro isso, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Ai, que bom, hein? Que bom que vocês estão entendendo. Então, o que que nós temos que trabalhar no setting analítico? Identificar quem vai fazer a figura do pai e da mãe, ou identificar quem fez a figura do pai e a figura da mãe para aquela criança, que nem sempre são os pais biológicos. E às vezes você tem o casal e às vezes você vai entender que o pai está fazendo o papel do materno e a mãe está fazendo o papel do pai. Eu estou atendendo uma criança vice-versa. E quem fica em casa é o pai faz o papel materno e, ao mesmo tempo, aprende a colocar as regras naquela criança. Ele está fazendo os dois papéis. Onde está a mãe? Não está. A mãe está ausente.
Então, é o inverso, né? Opa, caiu.